A tecnologia interfere como na sua vida? Como quebrar as bolhas virtuais? Suas relações afetivas se fortalecem diante das novas possibilidades de comunicação? Você já compartilhou fake news? O que a leitura tem a ver com a tecnologia? E o que isso tem a ver com a nossa mente? Senta aqui comigo e vamos fazer uma viagem no tempo, tá? Porque estamos começando mais uma série nova aqui no canal. Tudo começou na origem do universo, não. Eu me lembro dos primeiros anos de contato com a ferramenta na internet de escada, em que a gente tinha uma sensação de, puxa, que legal, agora a gente está podendo se comunicar rapidamente com todo mundo. Eu vou pular um pouco no tempo e aqui eu vou focar na leitura, porque o Twitter. Eu entrei no Twitter logo no comecinho e aquele ambiente que eu já falei aqui no canal, né? Como era um ambiente interessante, um feed. Eu vou montar meu feed de locais e de notícias do jeito que eu quero. E como que foi o Twitter que me levou para o hábito de leitura? Eu não tenho dúvida que o digital influenciou o meu hábito de leitura. Olha, positivo. Eu me lembro que nessa época a gente já tinha passado pela fase dos chats de conversa, salas de bate-papo, e ali, já depois do Twitter, utilizando o Twitter, eu me lembro de ver o Bauman em vídeo, em que ele já apontava alguns problemas das nossas relações afetivas. Olha, essas relações com a internet, início de redes sociais, e ele falava, acho que principalmente do Facebook, em que a gente tem não sei quantos amigos, mas será que a gente está tendo 1000 amigos e 1000 relações afetivas? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Tá, mas vamos continuar. Já no canal, pensando no tema da tecnologia, eu acho que eu fui, já conhecendo o Bauman, eu acho que eu fui primeiro nos livros do Byung-Chul Han, porque eu sou apaixonada por filosofia. Então, foi o que chegou até mim, em que esse filósofo ele estava percebendo essas mudanças de comportamento e de relações muito vinculadas a esse fenômeno da tecnologia nas nossas vidas. Então, acho que 1 ano de canal, eu acho, mais ou menos, depois de 2015, né? E que eu me lembro que eu comecei a observar o uso da palavra consumir e da palavra conteúdo, produto, né? Algo muito vazio na minha percepção, em que consumir, estranho consumir um livro, estranho consumir um filme, estranho consumir um vídeo, assim como é estranho consumir uma roupa, né? Eu uso a roupa, eu assisto o vídeo, eu leio o livro, eu penso sobre o livro. Mas a palavra consumo, ela não chegou somente por conta da tecnologia, da internet. Até na minha relação com os livros, no decorrer do tempo, eu fui baixando, assim, eu entrei aqui na internet tão animada, eu continuo assim animada, né, mas com relação ao conteúdo de livros eu fui baixando um pouco a bola, porque o volume se intensificou tanto, são tantos livros pra gente conhecer, e a gente é uma pessoa só, mas olha, tá todo mundo conhecendo tantos livros, e a nossa capacidade de ler com qualidade pode não ser igual a de outra pessoa, e pode não abarcar a lógica do consumo, porque o consumo precisa que tudo seja rápido, mas a leitura, dentre várias coisas, desde a série de TV, o filme, a leitura é aquilo que a gente precisa fazer com mais calma. Se os blogs me trouxeram para o hábito de leitura, o YouTube me fez me fixar no hábito de leitura e nesse amor pela literatura até hoje, sobrevivendo, mas ao mesmo tempo o YouTube me fez cansar. Só que esse cansaço, ele não é exclusivo só conteúdos de livros. Acho que todos, com tantas informações aí na internet, sentem
esse peso do conteúdo vazio, sentem esse cansaço. O volume de imagens que passam pela gente, que a gente assiste ou que a gente consome, não é isso? O volume de imagens é imenso, o volume de livros que te oferecem é imenso, e a partir desse volume de imagens, de toda essa estética, talvez você, assim como eu, tenha pensado já se esse volume é positivo para nós. E olha que outros estudos que já estão aí prontinhos para a gente ler é que já tem comprovação que algumas estéticas vinculadas a corpo, a quem assiste e consome muitas imagens voltadas para corpo, para viagens, não, com certeza isso não vai fazer bem para você. E os jovens estão, acho que não só os jovens, né? Acho que os jovens estão sofrendo ainda mais as consequências disso, mas todos nós de todas as idades também estamos precisando pensar sobre isso. Então, caso você esteja aqui na internet há muito tempo, assim como eu, acho que você acompanhou no nosso assunto aqui, que é a leitura, né? O quanto que o volume de livros cresceu, o quanto que as thumbs, as próprias, o quadrinho de chamar o vídeo, a quantidade de livros teve que ser maior. Parece que é uma competição de um com o outro para ver quem mostra mais livros. Olha o quanto que eu recebi de muitos livros, olha que eu recebi mais livros, olha volume e estatísticas e metas de quanto eu li, de gráficos para lá e para cá. E talvez, se você tiver essa semelhança comigo, tudo bem, se não tiver, mas se você tiver, isso pode ter te cansado assim como me cansou. Compre no meu link da Amazon, compre no meu link da Amazon, compre no meu link da Amazon. E o que aconteceu com as livrarias? Engraçado, eu tava me lembrando que as livrarias estavam lá no começo do meu hábito de leitura. Eu tô sendo saudosista, começo do meu hábito de leitura, aos 10 anos atrás, né? As livrarias estavam lá, era um espaço, antes mesmo de eu ter hábito de leitura, era um espaço tão acolhedor, me sentia tão bem. E ali eu ia, no meu movimento, observando livros, fisicamente, sentindo livros. E pensar que hoje os livros passam por mim. Aliás, eu diminui muito o conteúdo de livros que eu assisto aqui, mas também não diminui o conteúdo de livros, o conteúdo que eu assisto no YouTube, porque é uma ferramenta ainda que eu gosto muito. Mas a gente está aqui para pensar sobre tudo, não só sobre o YouTube, mas sobre tudo que está à nossa volta. Então eu fiquei pensando como que agora, talvez, se você tiver numa cidade parecida com a minha, né, é bem possível que você não tenha tanta oferta de livrarias físicas e que você esteja agora, que nem eu, tendo que estar sentada, ao invés de ter um movimento kinestésico de sensações, de olhar livros, de ir na direção dos livros que você quer. Você agora está aqui sentada numa superfície lisa e o livro está passando por aí como se fosse você parada e como se fosse uma linha de montagem. Muitos e muitos livros sendo mostrados aqui nesse quadradinho. O Instagram chegou depois, né? Eu acho que o Instagram, ele tá bem visível o que aparece em A Salvação do Belo, do Byung-Chul Han. Aliás, todos esses livros que estão passando por aqui, a gente vai ter um vídeo para falar um pouquinho sobre eles, tá? O Instagram, ele chegou... eu entrei um pouco tarde no Instagram. Eu cheguei ainda na época que a gente tinha um pouco de arte e que era uma rede de fotografia. Eu pude aprender um pouco técnica de fotografia. Eu me empolguei nessa época. Eu não sei se isso só aconteceu comigo, mas eu achei que essa coisa de fazer uma espetacularização da intimidade, eu acho que foi um pouco depois. Eu não me lembro agora o ano que eu entrei, mas com certeza eu entrei no Instagram depois, ou foi 2015 ou foi um pouco depois de 2015, porque não foi antes, porque eu acho que já estava começando, tinha um aplicativo chamado Snapchat, que eu sei que as pessoas já estavam começando a postar esses videozinhos por lá, e depois foi quando teve os stories, né? E com essa moda de vídeo curtos agora, acho que o foco do Instagram
que se aproxima são a estética e a arte das fotos, né? Eu vou passar rápido no WhatsApp, porque eu acho que é outro impacto forte também, essa comunicação que ficou de início muito eficaz. Poxa, eu mando a mensagem, eu consigo organizar grupos para se encontrar presencial sem precisar ficar ligando para um, ligando para outro. A gente manda uma mensagem num grupo aqui. Agora, quem diria que esses grupinhos de WhatsApp fossem dar no que deu, né? Quem imaginaria que a democratização das vozes, Twitter, Instagram, todas as redes, Facebook, TikTok, enfim, que essa democracia das vozes fosse dar no que deu? Fake news. Pois é, algo que começa assim de forma positiva e inocente. E positiva e inocente, daqui a pouco está interferindo nas nossas vidas muito pela política, porque o modo de fazer tudo mudou. O modo de se relacionar afetivamente com parceiro, parceira, mais de um, mais mudou. Imagina tudo, economia, tudo mudou. Então a política que tanto nos separou e nos dividiu. E para terminar esse vídeo de introdução, como não falar em duas coisas, né? É a nossa saúde mental, que eu acho que todo mundo tá um pouco atento a isso, né? Eu acho que a questão profissional, por conta da ChatGPT, tá também muito em voga, mas já há alguns anos se vem pensando muito em segurança, em dados, né? Algumas pessoas não se importam com isso, acho que não pensam, não, mas existe um grupo considerável de pessoas, assim, eu tô nesse grupo aí, que é muito curioso com a forma, com a segurança e com a forma que essas relações se organizam dentro da rede, como funciona esse esquema com dados que a gente está colocando dentro da rede também. Então, a gente, no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre livros relacionados a todos esses temas, tá? Mas a gente não tem como hoje, o tempo todo a gente tá lendo os jornais, se vocês leem jornais, notícias, pensar o que vem dessa fake news e de dominação de linguagens e relações dentro dessas redes, passa pelo tema dessa vigilância e de necessidade da gente entender o que se faz com essas informações que nós fornecemos, que nós colocamos lá nessas redes. O que é feito com isso e o quanto que isso pode se voltar contra nós mesmos, até nos expor. E eu lembro muito de alguns anos atrás, acho que há mais de 5 anos atrás, por exemplo, uma pessoa próxima ficou com um problema muito complicado com a mãe do marido dela, que simplesmente postava e amava postar a sua casa linda, em um bairro até nobre de São Paulo, né? Então, a sua casa é maravilhosa, linda, muito bem decorada, até que nessa ânimo de postar, estava aumentando o número de seguidores. Aí ela foi fazer uma viagem, ela postou que ela viajou, deixou os cachorros sozinha. Imagina que isso, o perigo que isso, o que isso não deu, né? Então, toda essa nossa relação e esse nosso encantamento ao mesmo tempo com as redes é um tema de uma série de vídeos que a gente vai conversar aqui no canal, porque eu já venho há algum tempo lendo esses assuntos em alguns livros esparsos que eu já comentei aqui, alguns de vocês já devem ter assistido, tá? Mas agora eu vou organizar tudo melhor numa série chamado ChatCCL, que é audácia, pra gente conversar sobre esse tema da tecnologia. Se você se interessa por esse tema, vai ser uma maravilha conversar com você nessa série de vídeos, tá? Me conta como foi você, o que aconteceu, me conta a história, pontos da sua história com a tecnologia, quando ela surgiu, a primeira vez que você conheceu alguma rede social, que você se começou a utilizar alguma rede, se você se empolgou, se você já teve algum problema relacionado a isso.
deixa aqui seu comentário que eu vou adorar. E no próximo vídeo a gente vai fazer uma lista de 12 livros que vai ser pra gente se organizar. Esses 12 livros já vão ficar como dicas pra vocês, a lista que a gente gosta. E depois a gente segue com os assuntos relacionados a esse tema, a essa série.